Anabolismo e catabolismo. Você já ouviu falar? Eu sou a doutora Pamela Casagrande, médica, e hoje a gente vai falar sobre anabolismo e catabolismo. O que são? Será que o nosso corpo de fato faz o anabolismo e o catabolismo? Ou a gente precisa tomar alguma droga, algum anabolizante para fazer o anabolismo e o catabolismo? Vamos entender melhor? O anabolismo, ele é um processo fisiológico que acontece no corpo de qualquer ser humano. Independente da idade, se você é criança, se você é idoso, vai acontecer naturalmente. Porque nada mais é do que a construção de moléculas mais complexas, de células mais complexas a partir de uma célula mais simples, né? E é um processo que requer energia. Quando a gente pensa em anabolismo, a primeira coisa que a gente pensa é o fisiculturista da academia, é o cara bombado da academia que toma anabolizante. Não, gente, a gente tem que tirar esse mito, tirar essa ideia de que anabolismo está relacionado ao uso de esteroides, ao cara fortão da academia. Não, todo mundo praticando ou não exercício vai anabolizar. A diferença é que eles usam alguns recursos ergogênicos, mas aqui a gente está falando de processo fisiológico. Naturalmente, todo mundo vai anabolizar e catabolizar. Quando a gente traz o anabolismo para ganho de massa muscular, para hipertrofia, para ganho de músculo, é um processo que requer energia. Então, para fabricar músculo, para construir músculo, eu preciso do processo de anabolismo, que é pegar então uma célula mais simples e transformá-la com energia numa célula mais complexa, no caso, no seu músculo. Quando a gente pensa em catabolismo, já seria o processo oposto, né? São dois processos antagônicos. Então, o catabolismo, ele vai pegar sim uma célula mais complexa e quebrar ela em células mais simples, moléculas mais simples, dissipando energia, tá? Então, um constrói e o outro destrói. Pensando novamente na questão de músculo, né, massa muscular, o anabolismo vai estar construindo músculo, enquanto o catabolismo vai estar destruindo músculo. Mas espera aí, por que será, né, que essas coisas acontecem então no nosso corpo? Pensando, se o anabolismo constrói músculo e o catabolismo destrói, por que o catabolismo existe, né? Lembrem-se que a gente está falando aqui do ganho de massa muscular, mas o catabolismo, ele tem sim a tua função no corpo humano para outras coisas, né? Ele faz com que a gente tenha um controle de temperatura corpórea em situações extremas de calor e frio. Então ele tem sim as suas vantagens, mas aqui a gente está falando mais do ganho de massa muscular. Uma pessoa que pratica exercício tem o objetivo de ganho de massa muscular, logicamente ela quer fazer anabolismo, anabolizar, ganhar massa muscular e não quebrar a massa muscular, mesmo porque a gente sabe que é difícil pra caramba conseguir. Bom, lembrando que existem alguns fatores que vão prejudicar ou beneficiar o ganho e a perda de massa muscular, tá? Quando a gente pensa em anabolismo, como que a gente pode ativar, como que a gente pode fazer o anabolismo de forma fisiológica? Então, a prática de exercício, treinamento, principalmente treino de força, de resistência, com certeza vai fazer com que a gente consiga, é um meio, né, um meio mecânico da gente anabolizar. Tá? Outra maneira da gente anabolizar também é o uso de alimentos de acordo com a sua demanda, com o seu gasto energético, uma ingesta proteica, uma ingesta de carboidrato condizente com aquilo que você precisa para construção de músculo. Lembrem-se, gente, proteína é matéria-prima para fabricação de músculo, para anabolizar. O carboidrato é importante para poder repor o glicogênio que a gente usa na prática esportiva. Então, de fato, a alimentação ela é fundamental. Se você não tiver uma alimentação adequada, não adianta treinar legal, não adianta fazer tudo legal, que a alimentação ela faz parte desse processo. Ainda em relação ao processo de anabolismo, a gente tem que lembrar também da parte hormonal, né? Então a gente tem hormônios anabolizantes e hormônios catabólicos, né? Então os hormônios anabolizantes aí mais comuns, mais conhecidos, né? Testosterona, GH, que é o hormônio do crescimento, insulina é um hormônio que anaboliza bastante, né? Então isso é importante a gente ter esse conhecimento, porque outros pilares do processo de anabolismo vão precisar que esses hormônios estejam regulados em dia para que o negócio realmente funcione. Espera aí que eu vou ligar o ar que o negócio aqui tá quente. Bom, vamos lá. Ainda pensando em hormônio, a gente tem que lembrar também do sono.
Mas o sono, o que tem a ver, né? Eu vou estar dormindo. Gente, o sono é o momento que a gente tem recuperação muscular, é a hora que a gente tem. É o sono reparador, é o momento que a gente constrói músculo. Por quê? Porque durante o sono a gente tem a regulação dos nossos hormônios. Durante o sono é o momento que a gente vai ter o nosso pico de GH e também é o momento que a gente vai ter altas taxas aí, altos níveis de testosterona, dois hormônios anabólicos, né? E antagonicamente a gente vai ter baixa de cortisol. Já adiantando que a gente vai falar sobre o catabolismo, o cortisol é o hormônio mais conhecido como hormônio catabólico, né? Ele favorece realmente essa destruição muscular, nesse caso que a gente está falando de ganho de massa muscular. Então, se eu não tenho um sono de qualidade, não tenho um sono bacana, tenho insônia, apneia do sono, enfim, qualquer alteração que realmente prejudique a qualidade do meu sono, eu não vou conseguir regular meus hormônios. Então, eu não vou conseguir atingir meus níveis fisiológicos de GH, testosterona e deixar baixo o cortisol. O que vai acontecer? O oposto. Se eu tenho um sono de péssima qualidade, eu vou estar aumentando meus níveis de cortisol e diminuindo meus hormônios anabólicos. Não é isso que a gente quer. A gente quer um sono anabólico, a gente quer um sono reconstrutor, reparador. É o momento que a gente ganhar nosso músculo, é o momento da gente ter recuperação muscular. Então, realmente, o sono ele é fundamental nesse processo. Então, lembrando, a gente tem o processo mecânico, que é a parte de treinamento, os hormônios, que realmente eles têm que estar em dia, têm que estar em níveis fisiológicos, nunca alterados, senão isso também vai te prejudicar e vai te trazer um efeito rebote. A gente tem que estar com uma alimentação condizente, porque não adianta nada eu estar com tudo bonitinho, a casa preparada e eu não tenho matéria-prima para fabricar meus músculos, né? E a parte do sono que é fundamental, como a gente disse aqui, tá? Pensando ainda agora no catabolismo, então como eu disse para vocês, ocorre uma destruição muscular, né? E o que poderia prejudicar então o anabolismo e trazer o catabolismo, pensando que eles são antagônicos, né? O oposto, né? Então, se eu tenho um sono de péssima qualidade, o meu catabolismo vai estar sendo favorecido, né? Ao invés do meu anabolismo. Outra coisa também que prejudica bastante, treino. Mas peraí, o treino você não disse pra mim que treino de força, de resistência vai colaborar para um anabolismo? Sim, só que treinos, por exemplo, aeróbios, a gente vai estar pegando uma célula complexa, uma molécula mais complexa e destruindo e dissipando energia. Então, treinos aeróbios, eles têm uma tendência de ser mais catabólicos. Além disso, pensando ainda em treinamento, tem overtraining, né? Quem já ouviu falar, então, o que é overtraining? Na verdade, é a prática extenuante de exercício físico. É quando você faz exercício físico sem descanso, sem recuperação muscular, sem day off. Aquela pessoa que faz crossfit 7 dias na semana, que faz triatlon, e aí chega no fim de semana, vai fazer um longão ou vai fazer uma competição. Não tem o tempo de descanso, não tem o reparo muscular. Se a gente não tem isso, a gente entra muitas vezes num estado crônico, né, de inflamação, porque lembrando, o exercício ele é um processo inflamatório, ele gera um processo inflamatório, uma inflamação boa, né? No entanto, se ela é de maneira extenuante, que realmente não tem descanso, pode se tornar uma inflamação ruim, né? Algo crônico que pode te prejudicar. Sintomas muito comuns aí do overtraining, né? Fadiga crônica, irritabilidade, variação de humor, cãibras. Então, assim, são sintomas muito característicos, taquicardia, cansaço, indisposição, tudo isso pode estar muito relacionado a uma prática muito extenuante e uma coisa que acontece muito para quem tem, né, passa por esse overtraining, são lesões, tá? A gente não tem reparo, a gente não tem descanso muscular, a gente pode ter lesões musculares, osteoarticulares, né, como lesão de ligamento, tendinite, sobrecarga, enfim, várias lesões ortopédicas, lesões esportivas podem estar relacionadas realmente a essa rotina de treino muito louca sem descanso, né? E aí, pensa que quando eu pratico um exercício, eu preciso de substrato energético. Então, por mais que eu tenha uma alimentação bacana, tal, que vai acontecer? Eu vou estar
demasiadamente praticando exercício, de algum lugar tem que vir substrato energético. E o teu corpo vai tirar de onde? Já que ele não consegue muitas vezes repor o glicogênio, ele vai tirar do teu músculo, ele vai catabolizar e muitas vezes você vai usar a tua massa muscular, teu músculo como fonte de energia, como substrato energético para conseguir praticar essa demanda muito grande de esportiva, né? Então você vai entrar num processo catabólico. Então você tá lá tentando ganhar massa muscular, mesmo porque, lembrando, massa muscular para atleta é fundamental. Por que é fundamental? Melhora a performance por economia de energia, e quem treina, quem quer resultado, quem quer desempenho, sabe que economia de energia vale ouro. E além disso, esse fortalecimento, né, esse ganho de massa muscular faz com que você também evite lesões, que é infelizmente muito frequente no atleta. Então, o estado de overtraining também vai estar catabolizando. Outra coisa que cataboliza, álcool, ingesta de álcool. Então, uma ingesta grande de álcool, frequente de álcool, né, pode também te levar para um estado catabólico. Então, basicamente, catabolismo vai estar muito relacionado a um exercício extenuante, exercícios muito aeróbios, um sono, então, de péssima qualidade, não conseguindo realmente entrar naquele sono anabólico, né, com desregulação hormonal, consequentemente, e também a questão da ingesta de álcool, que também pode estar relacionada, tá? Então, qual que é a ideia? Sabendo que o meu objetivo dentro, né, do esporte, dentro do meu objetivo estético, dentro do meu objetivo de ganho de massa muscular, é anabolizar e evitar o catabolismo, a gente tem que cuidar desses fatores, porque um deles faltando pode realmente prejudicar o teu resultado, o teu desempenho, né? Então não adianta você comer legal, treinar legal e dormir mal, ou enfim, ou vice-versa. Então tudo tem que estar muito bem alinhado, porque ganhar massa muscular, fazer hipertrofia não é um processo simples, é um processo super complexo, e a gente precisa realmente que a casa esteja em ordem, que tudo ande certinho para poder ter de fato resultado, performance, estética, melhora de composição corporal, enfim, tudo isso, tá? Então, eu queria deixar bem claro para vocês que o anabolismo e o catabolismo, ele vai acontecer em todo mundo, inclusive, só para vocês terem ideia, o idoso, depois dos 50 anos não são os idosos, né? Mas assim, ainda dizendo que após os 50 anos de idade, existe um processo chamado sarcopenia, que é a perda gradual de massa muscular. Fisiológica, acontece, tá? Todo mundo depois dos 50 anos de idade perde de 1 a 2 quilos de músculo por ano. Imagina se você vai viver 80, 100 anos, quanto que você vai perder? Então, realmente, o processo anabólico, ele é importante em todas as fases da vida, inclusive na meia-idade, na velhice. Então, a gente tem que ter realmente um cuidado da prática de esporte, da alimentação, da questão hormonal e do sono de qualidade, tá? Então, vamos parar com esse mito de que anabolismo é uma coisa ruim, é uma coisa pejorativa, é uma coisa dos caras só da academia. Não, todo mundo anaboliza fisiologicamente, todo mundo cataboliza fisiologicamente. Quando a gente pensa em esporte, quando a gente pensa em resultado, quando a gente pensa em estética, em ganho de massa muscular, a gente quer estar sempre anabolizando e não catabolizando, porque, mais uma vez, são antagônicos, então a gente quer mais um do que o outro. Como que a gente faz isso? Hoje eu dei todos os passos aí pra vocês de como que a gente atinge, então, o anabolismo perfeito e diminui, né, o nosso catabolismo, já que a gente não quer, e a gente quer, sim, o ganho de massa muscular. Se você gostou do vídeo, se você achou interessante, encaminhe para quem você acha bacana, que pode curtir o assunto, curta aqui o vídeo, se inscreva no canal, porque toda semana eu vou trazendo aí algum conhecimento bacana dentro da área de esporte, de ortopedia, de medicina, para que você se atualize e saiba de fato por que muitas vezes você não tem resultado, porque muitas vezes você está no platô e não sai do lugar, tá bom? Então, se quiserem também me acompanhar lá no Instagram, doutora Pamela Casagrande, e lá eu também tenho bastante conteúdo bacana. Beijo e